A paz do Senhor, queridos pré-adolescentes. A paz do Senhor, queridos professores de pré-adolescentes. E a todos vocês que com muita alegria, carinho e desejo no coração de conhecer e aprender mais de Deus, está conosco em mais um domingo, em mais uma oportunidade para juntos conhecermos mais do que o Senhor tem proposto para o nosso coração. Nesta feita, rendemos graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede, por mais uma semana em Sua presença e mais um momento e mais uma lição tão especial para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, das riquezas sagradas, para conhecermos mais de Deus através daquilo que está revelado na Bíblia Sagrada. Neste momento, eu quero agradecer e convidar você, querido pré-adolescente, a você, querido professor, professora, para junto comigo mergulhar nesta lição. Iremos hoje iniciar a primeira lição do segundo trimestre deste ano de 2021, que tem por temática Quem é Deus? Esta lição tão especial, que se você ainda não tem, adquira. Se você aluno ainda não tem, procure comprar. Tem em nossa livraria Arca Missionária, então não perca a oportunidade. Temos muito o que conhecer e aprender mais de Deus através desta lição. Nesta feita, hoje iremos iniciar com a lição de número 1, que tem por temática o Criador. Hoje iremos conhecer um pouquinho sobre este atributo do Senhor, que é o atributo de Criador de todas as coisas. Esta lição ela está riquíssima de muitos conhecimentos e muito de Deus para a nossa vida. Ela tem muito para nos apresentar e muito para trazer para nós. Então não perca a oportunidade, não falta nenhum domingo. Aproveita e transmita com graça, com verdade, autoridade e unção de Deus para o seu aluno, para a sua aluna, a palavra do Senhor. Porque Deus conta contigo para esta missão. Deus conta contigo para este ofício, pois Ele escolheu você e lhe ungiu para este propósito. Então deixe o Senhor usar você. Deixe Deus fazer você de ministro de sua palavra, de boca sua na sua sala, de boca de Deus na sua escola dominical. E eu tenho certeza de que suas crianças, ou melhor, de seus pré-adolescentes, eles vão aprender e vão sair da sala convictos daquilo que o Senhor tem proposto para o seu coração e daquilo que a palavra de Deus tem para conduzi-los no seu caminho. Sem mais delongas, a lição de hoje é a lição de número 1, que tem por temática, torno a repetir, o Criador. A nossa lição está embasada no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, a começar do versículo 1. Iremos ler alguns versículos. Gênesis 1, do 1 ao 4, do 26 ao 28 e por fim o 31. Que diz a palavra do Senhor? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E por fim o versículo de número 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Por fim, a nossa lição também tem a Bíblia diz, que se encontra no livro de 1 aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 8 e o versículo 6, que nos mostra: porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos, e existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Entendendo isso, pegando o nosso embasamento bíblico, vamos seguir a nossa lição. Como de costume, a nossa lição tem 3 objetivos principais. O primeiro, ensinar que a vida e o universo vieram à existência pela ação e poder de Deus. O segundo objetivo é explicar que Deus,
Isso mesmo, que o Senhor criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Vamos entender em qual sentido a Bíblia fala de imagem e semelhança. Por fim, como fechamento, o terceiro objetivo é mostrar que Deus outorgou ao homem, ou seja, concedeu ao homem, ordenou ao homem cuidar do meio ambiente. Então, a nossa lição, como de costume, ela tem alguns pontos específicos. O primeiro deles é em relação à criação. Quando olhamos para a criação, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, vamos perceber que tudo é obra do Senhor, que tudo é obra de Deus, que tudo é obra da vontade soberana e da autoridade do Senhor. Tudo veio por consequência da sua palavra, tudo veio por consequência daquilo que era de propósito e desejo do seu coração. Vamos perceber que no primeiro dia, Deus agora ele vai dar uma ordem, no meio do nada, somente Deus ele vai dizer, haja luz. E houve luz. Ele cria os céus, ele cria a terra, ele cria o universo e tudo o que nele há, mas tudo de acordo com a sua palavra, tudo de acordo com a sua vontade. É interessante que, se olharmos para o hebraico bíblico, vamos perceber que a primeira expressão do Gênesis é justamente o que dá a origem ao texto. Os judeus vão chamar Gênesis de livro do princípio, ou no hebraico de Bereshit, porque Bereshit significa no princípio. Por isso que a expressão inicial de Gênesis é justamente essa: Bereshit bara Elohi, no princípio criou Deus. Então vamos entender mais um princípio muito importante e mais uma lição muito significante para esta lição, é que Deus ele traz à existência todas as coisas, sem nada antes existir. Essa expressão bara do hebraico é justamente esta alusão, este significado, criar de um algo que não existia, criar sem matéria-prima. Deus cria o universo, cria a terra e tudo o que nele há, sem precisar de nenhuma matéria-prima, simplesmente pela autoridade de sua palavra e pela força do seu querer. Por isso que entendemos que ele não somente é criador, mas ele é dono de todas as coisas. Por isso que disse o salmista, no Salmo de número 24, o versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, porque ele é criador, mas ele também é Senhor. Então, vamos perceber justamente isso, mas em contraponto, em contrassenso, vamos entender e não podemos esquecer que ainda há no mundo controvérsias, ainda no mundo oposições, pessoas que não aceitam e não reconhecem a criação como obra exclusiva de Deus, mas querem atribuir a teorias humanas, querem atribuir a conhecimentos científicos, sem nenhum embasamento e prova concreta. Um exemplo claro disso é a teoria do Big Bang, que tudo o que veio a existir foi decorrente de uma explosão, ou seja, de uma grande vazão de energia que trouxe a existência a tudo que vemos e foram se conectando estes átomos de explosão. Essas energias, então foi surgindo as primeiras moléculas e depois, sucessivamente, foi desenvolvendo a vida. Mas como eu falei, tudo isso não passa de teoria. Mas quando olhamos para a criação, tudo que existe, podemos perceber que tudo é obra de Deus. Então, cabe a você, querido professor, enfatizar isso. Deixar claro e enxertar no coração dos seus pré-adolescentes que teorias humanas não passam de teorias, ainda que precisamos conhecer e estudar tudo isso. Mas a criação, o homem, tudo que nele existe é obra de Deus, é exclusiva de Deus. Por isso que disse Isaías, no capítulo de número 45 e o versículo 12 do seu livro: Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. O próprio Deus falando isso através do profeta. Tudo que existe não é obra do homem. Tudo que existe não é obra do acaso. Tudo que existe é projeto, plano e vontade soberana de Deus. Seguindo então a nossa lição, vamos perceber que a criação, ela tem a assinatura de Deus. Que o segundo ponto de nossa lição fala justamente sobre isso, sobre a criação. Vamos perceber que Deus agora ele vai designando, vai organizando, vai dando a sua palavra e gerando a existência a tudo que não existia. Em primeiro lugar, ele vai agora criar a luz. Há um detalhe, um ponto muito interessante que pode até surgir como indagação e como dúvida em sua aula. Mas se Deus só cria o sol, a lua e as estrelas no quarto dia, de onde veio essa luz?
Que luz era essa? A explicação e a prova está em Apocalipse, porque vai dizer que nos céus, nos novos céus e na nova terra, não haverá nem dia, nem sol e nem lua, porque o próprio Cordeiro, ele ilumina a cidade santa. Então podemos dizer, dentre muitas linhas de pensamento, que essa luz nada mais era do que a glória de Deus, que iluminava tudo que existia. Por fim, no segundo dia, Deus agora vai criar os céus e a terra, porque o próprio texto sagrado vai nos mostrar que a terra era sem forma e vazia, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então Deus se move sobre a face das águas, gerando vida, gerando transformação, trazendo a existência. Então ele vai agora trazer organização para a casa, eu posso assim dizer. No terceiro dia, ele vai criar a terra e o mar, por meio da separação. Perceba, há coisas que quando Deus criou, ele dá a ordem e vem à existência. Mas também há criações de Deus, que são obras chamadas de obras de separação. Ele vai separar o mar da porção seca. A porção seca ele vai chamar de terra, e a porção de águas ele vai chamar de mar. Ele vai chamar de águas, ele vai chamar de rios. Por fim, no terceiro dia, ele vai criar também o sol, a lua e as estrelas. Ainda podemos lembrar e não podemos esquecer que no terceiro dia Deus também cria as vegetações, Deus cria as árvores, Deus cria as plantas, Deus traz a existência todas as vegetações que existem no mundo, que vemos e até as que não conhecemos. No quarto dia, então é que Deus cria o sol, então é que Deus cria a lua, é que Deus cria as estrelas. O sol, como já diz a palavra, como líder, como governante do dia, o astro que governa o dia. Como na noite Deus cria a lua e as estrelas para então iluminar a noite. E é incrível que em toda a criação vamos perceber Deus dizendo: e viu o Senhor que isso era bom, como comprovação e como até posso dizer como selo de autenticidade, de que tudo que Deus faz é perfeito, de que tudo que Deus faz é bom. Podemos ver isso 5 vezes, Deus falando isso, que tudo que ele fez é bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que isso era muito bom. No quarto dia Deus cria os luminares, no quinto dia Deus cria os répteis, Deus vai criar as baleias, Deus vai criar os peixes e também as aves dos céus. Isso no quinto dia, povoando os mares, povoando os rios e também os céus. Mas no sexto dia, aqui percebemos uma criação diferente. Aqui percebemos uma obra diferente do Senhor. Deus ele não vai dar uma ordem agora. Deus agora não vai mandar alguma coisa se separar ou produzir como ele fez com as árvores. Deus agora vai descer na terra, e isso é extraordinário. E podemos manter isso e trazer isso ao coração dos adolescentes, dos pré-adolescentes, que eles não são obras do acaso, não são coincidências do destino. Deus planejou a vida deles, Deus projetou a vida deles. Tudo faz parte de um projeto e de um plano eterno criado pelo Senhor. Ele agora vai descer na terra e com suas próprias mãos, perceba que coisa extraordinária, que coisa incrível. O próprio Deus pegando o pó, pegando o barro e fazendo o boneco e modelando e trazendo à existência agora o que os teólogos chamam de coroa da criação. Ele vai criar o homem segundo a sua imagem e semelhança. E aqui vai trazer para a gente uma pequena confusão, porque João vai falar, mostrando as palavras de Jesus, que Deus ele é espírito. Mas como que Deus é espírito e o homem é criado então à sua imagem e semelhança? Então vamos entender que quando a Bíblia fala imagem e semelhança de Deus, está justamente explicando e conjecturando para nós a ideia de atributos de Deus. Deus cria o homem intelectualmente perfeito, ou seja, a consciência do homem era perfeita. Deus cria o homem espiritualmente perfeito. Este homem não era caído, não havia nenhuma corrupção na natureza humana. Deus cria o homem moralmente capaz, não havia desvios de moral, não havia corrupção neste homem. Por fim, Deus cria o homem emocionalmente capaz. A vontade do homem e tudo que nela habitava era voltado para Deus. Este homem era santo, ele tinha capacidade moral, este homem tinha sua inteligência perfeita, sentimentos perfeitos e sua vontade era perfeita, pois era dirigida a Deus. Mas
Tudo isso por conta da vontade de Deus. Por isso que falamos de imagem e semelhança. Mas também não podemos esquecer que há alguns atributos no homem físicos que também expressam a eternidade e os atributos de Deus. Como o olho, que expressa a onisciência, sabe de todas as coisas. Como o braço, que expressa a força. Como a onipotência, que tem todo o poder. E entre outros atributos. Por fim, vamos entender que quando Deus cria o homem, quando Deus cria a mulher, Ele cria este homem com propósito. Ele cria este homem com princípio, que era adorá-lo, mas também de cuidar do jardim, também de cultivar o jardim, de lavrar a terra, de dar um nome aos animais. Deus não cria o homem e o joga no jardim. Deus não cria o homem e o abandona na terra. Deus cria o homem e se relaciona com ele. Deus cria o homem e agora dá a ele missão, dá a ele princípios, dá a ele direcionamento, o que ele precisava fazer, qual eram as obrigações do homem. E entendemos por fim que Deus cria o homem para cultivar a terra, para cuidar do jardim. E esta missão também fica para nós: cuidar do meio ambiente, cuidar de tudo que existe. Traga este conhecimento e este alerta para o seu pré-adolescente, que Deus criou o homem também para cuidar da terra, porque ela é criação de Deus. Mas como disse o salmista no Salmo de número 116, Deus cria o homem também com a missão de cuidar da terra. Os céus e a terra são de Deus, mas a missão do homem é cultivar e preservar aquilo que ele fez. Vamos aprender muito nesta lição. Então eu espero que você transmita com graça, com verdade ao seu pré-adolescente estes atributos, esta lição tão maravilhosa, e que eles possam guardar em seu coração e não esquecer disso, que acima de qualquer coisa há um Criador que trouxe à existência tudo o que vemos, que nos criou e que nos ama mais do que tudo. Deus abençoe tua vida, Deus te use e que você seja um canal do Senhor para transmitir esta verdade para o coração do seu pré-adolescente. Deus te abençoe e eu te espero no próximo domingo em nome de Jesus.